Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Repete comigo: Senhor Jesus Cristo, com o sopro da vossa boca, expulsai todos os espíritos malignos. Ordenai que se retirem, porque chegou o vosso reino. Eu submeto a minha mente ao domínio da mente de Cristo. Eu submeto o meu corpo ao total controle do Espírito Santo. Eu submeto a minha vida aos planos do Pai. E agora repete com fé e para valer: onde Deus está, o inimigo não pode permanecer. Onde Deus está, o inimigo é obrigado a se retirar. Amém. Pode ser mais forte. Amém. Que bom. Bom dia. Tudo bem com vocês? Descansaram? Estão prontos para mais um dia de retiro? Então, acolha essa pessoa aí que está do seu lado. Diga ela: muito bem-vinda. Que bom que você está aqui na Canção Nova. Pergunte o nome dela se você não sabe o nome dela. Diga que você escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Diga ela: você poderia estar em tantos outros lugares, fazendo tantas outras coisas, mas você escolheu estar aqui na Canção Nova. Por isso, aplauda esta pessoa. Que bom que você veio. E nós aqui da Canção Nova ficamos muito felizes em receber você aqui neste acampamento de cura e libertação. Este acampamento, ele tem por tema central: comerão do fruto do seu próprio comportamento. Ontem na missa o padre Wagner Bahia perguntou se vocês sabiam qual era o tema, e muitos silenciaram, não sabiam. Então estou dizendo a vocês: o tema deste acampamento está em Provérbios. Aqueles que estiveram aqui desde quinta-feira, o Júlio Brebal falou um pouquinho sobre esta realidade, sobre esta temática central do livro de Provérbios. E agora a minha colocação, ela também tem este mesmo tema: comerão do fruto do seu comportamento. E eu gostaria já de começar a dizer que a igreja nos proporciona um tempo muito especial. Qual o tempo que a igreja está nos proporcionando agora? Fala forte. A Quaresma. E viver um acampamento de cura e libertação dentro do tempo da Quaresma, certamente é esperar um tempo de muitas graças e de muitas bênçãos para nós. A igreja insiste neste tempo de Quaresma que ele é um tempo do quê? É um tempo de conversão. E por isso eu tenho a convicção de, como nos ensinou o nosso pai fundador, Padre Jonas Abib, que nada é coincidência, mas tudo é providência. E para este acampamento, viver este tempo de conversão, a conscientização daquilo que nós precisamos nos converter é essencial. Este acampamento não é somente mais um dia de acampamento, ou um dia que você vem para fazer uma rotina um pouco diferente daquilo que você está acostumado. É um retiro espiritual que alguns de vocês estão desde quinta-feira. Outros chegaram ontem, outros chegaram hoje pela manhã.
E por que é importante que nós tomemos consciência de que se trata de um retiro espiritual? E aqui eu faço das minhas palavras a lembrança do nosso querido Padre Rufus, quando muitas vezes esteve aqui na Canção Nova. Ele dizia que existem realidades dentro do nosso coração, da nossa vida, da nossa caminhada, dentro do nosso processo de cura e libertação, que uma simples oração pode resolver. Às vezes, as situações que você traz na sua vida, e que certamente você traz para este acampamento, expectativas, desejos, sonhos, pedidos, clamores, esta realidade que só você conhece, talvez necessite de pessoas que durante um tempo rezem por você, para que isso se concretize, para que a cura chegue, para que a libertação te alcance. Mas existem realidades dentro da nossa vida que é necessário que estes retiros espirituais aconteçam. 2, 3 dias de retiro, para que a palavra sendo proclamada, o evangelho sendo proclamado, as coisas possam ir sendo organizadas dentro de você. Os momentos de oração, os momentos de adoração, tudo isso para que o Senhor atinja os objetivos que Ele tem para você. Então, que bom que você escolheu estar aqui, porque nesses 2 dias, eu sei que o Senhor vai derramar muitas graças sobre você. Você crê nisso, sim ou não? Sim. Eu também creio, mas talvez não seja as graças que você está pedindo, mas sejam as graças que Ele tem para você nestes dias, porque mais do que você conhecer o que você necessita, é Jesus quem conhece aquilo que você mais precisa. E às vezes quando nós estamos nesses encontros de cura e libertação, a gente se preocupa muito em ver coisas mais espetaculares. Nós gostamos de ver aqueles gritos, aquelas curas, aquelas proclamações sendo ditas no nosso meio. Mas eu digo a você que isso não é o mais importante. O mais importante de um acampamento de cura e libertação é que nós vemos pessoas chegando aqui mortas e elas saem daqui ressuscitadas. Corações chegando feridos e saindo sarados. Ossos chegando ressequidos, mas recebendo a vida vital de Jesus para cada um de nós. E isso é o mais importante para cada um de nós. Diga para essa pessoa que está do seu lado: o Senhor atenderá as expectativas do seu coração. Creia. Talvez não vai ser do seu jeito, mas não se preocupe. O jeitinho do Senhor é o melhor. Acredite nisto. E por que é importante este tema, na qual eu vou partilhar um pouquinho com vocês? Comerão do fruto do seu comportamento. No fundo, esta palavra está dizendo que nós comeremos aquilo que nós plantamos. Muitos chamam isso de lei da semeadura. Você colhe ou você come aquilo que você planta. Então é muito importante que nesta colocação, mais do que uma colocação, eu quero trazer reflexões para o nosso coração, para que dentro deste tempo da quaresma, esta pregação de hoje também te ilumine até o final destes 40 dias. Porque a maior cura e libertação que nós podemos receber é um coração convertido, um coração que se volte para Deus e que nós saiamos desta quaresma um pouquinho melhor do que nós entramos. Porque seria muito triste nós chegarmos ao final da nossa quaresma e percebermos que ela foi uma quaresma cheia de propósitos ineficazes para a nossa vida. Cheio de propósitos na qual nós não conseguimos colher os frutos e acabamos desanimando,
porque nós falhamos. E porque é importante refletirmos sobre o nosso próprio comportamento, porque o nosso comportamento, e esta palavra em outras traduções da Bíblia vão dizer também de conduta. Então, por que é importante observar os nossos comportamentos, ou então a nossa conduta? Porque no fundo, o nosso comportamento nos revela quem somos. O nosso comportamento revela a quem estamos seguindo. Pensa um pouquinho aí no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua família, o esposo, a esposa, os filhos dentro de casa. E a primeira pergunta é: o seu comportamento tem refletido o quê? Neste ambiente na qual você vive todos os dias. Se você está com seu esposo, com a sua esposa aqui, com seus filhos, olha para ela, não precisa perguntar nada, mas o que esta pessoa que está ao seu lado e te conhece diria daquilo que está refletindo o seu comportamento? Porque, no fundo, o nosso comportamento vai também mostrar aquilo que nós vamos nos tornar. O que será que nós estamos nos tornando com as respostas, com a nossa conduta, com o nosso comportamento diante do nosso dia a dia? Porque se este comportamento não reflete a Cristo, ou não reflete, no mínimo, a luta intensa e o desejo de santidade, alguma coisa está errada. E neste acampamento, neste retiro de cura e libertação, precisa ficar claro uma realidade que eu gostaria que, a partir desta colocação, até o dia de amanhã, na missa de ir embora, você se dedicasse a perceber. Porque existem duas realidades que podem influenciar também neste nosso comportamento, nas nossas respostas do dia a dia, no nosso modo de viver a nossa vida. E nós vamos perceber que talvez a necessidade do nosso coração seja nos aprofundarmos nesta cura interior, porque existem realidades, meus irmãos, na nossa vida, que precisam passar pela cura interior. Porque pode ser que você tenha vivido realidades na sua vida, na sua infância, na sua adolescência, ou até mesmo há pouco tempo, que deixaram marcas, deixaram você escravas daquilo que aconteceu com você, que talvez você nem quisesse que tivesse acontecido, mas são situações de dores, machucaduras, sentimentos, emoções que foram abalados, coisas que talvez fizeram a você, e que hoje você percebe que você gostaria de reagir de um determinado modo, mas você percebe que você não consegue. Você percebe que é uma luta tremenda você dar uma resposta diferente diante de uma situação, e você acaba sempre caindo, não tem forças para reagir, acaba escorregando e retrocedendo no seu caminho com Deus. Isto pode ser um sinal de que você precise de cura interior. E esta cura interior nada mais é do que levar a luz de Jesus para dentro dessas regiões de escuridão, de trevas, de machucados, aonde quando nós falamos ainda sangra dentro de você o seu coração, ou quando determinadas situações são expostas, você sente sentimentos ainda que mexem com você, de raiva, de falta de perdão, de ódio, de sentimento de vingança. Isto reflete a necessidade de trazer esta luz de Jesus para dentro do seu coração. Mas pode ter também situações que precisem de oração de libertação, porque são coisas diferentes, apesar de estarem muito ligadas. A cura interior e a libertação, elas são coisas diferentes. Muitos de nós precisamos da oração da cura interior, mas muitos de nós podemos estar precisando da oração de libertação. E geralmente nós precisamos da oração de libertação, ou quando nós nos envolvemos com realidades que não refletiam Deus na nossa vida, e nós fomos a lugares, a ambientes, comungamos de doutrinas, de seitas e de toda e qualquer realidade que nos abriram as brechas e as portas para que o demônio agisse na nossa vida.
E como o demônio é legalista, ele vai cobrar os seus direitos sobre nós, porque estivemos em lugares onde ele reinava, e pode ser que por isso nós precisemos da oração de libertação. Mas também a oração de libertação serve para que, quando adotado hábitos de pecados, principalmente hábitos de pecados compulsivos na nossa vida, nós precisemos desta oração de libertação, para que Jesus, ele quebre todas as cadeias que nós nos vinculamos. E eu sei que enquanto eu vou falando destas realidades, vai passando na sua cabeça situações e realidades do seu dia a dia que você pode estar agora identificando, e o próprio Espírito Santo revelando ao seu coração e à sua mente essas situações que você vai precisar, nestes dias aqui na Canção Nova, pedir a intervenção de nosso Senhor Jesus Cristo, seja pela cura interior, seja pelo processo de libertação. E porque tudo isso é muito importante para nós, porque tudo isso reflete no nosso comportamento, tudo isso reflete naquilo que nós estamos nos tornando, quem nós estamos nos tornando, e quem nós estamos nos tornando refletirá na vida eterna, na eternidade, e isso coloca em risco a nossa salvação, se o nosso comportamento, se a nossa conduta não estiver de acordo com aquilo que o Senhor espera de nós. Você está entendendo, sim ou não? Sim? Espero que sim mesmo. E eu me lembrei, preparando esta colocação, de que há uns dias atrás, a minha filha quis assistir um filme comigo, Gladiador. Eu confesso que eu não assisti, é um filme bem antigo, mas acabou que eu nem assisti ele inteiro, mas uma frase me chamou muito a atenção nos primeiros 10, 15 minutos de filme. O personagem principal eu anotei, e quando eu fazia essa pregação, preparava, eu me lembrei desta frase. O personagem dizia assim: o que fazemos nesta vida ecoa pela eternidade. O que fazemos nesta vida ecoa pela eternidade. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diz assim a ela: o que você faz nesta vida ecoa na eternidade. Isso é muito sério. O que nós fazemos nesta vida está ecoando na eternidade. E eu lembrei de uma frase que eu tenho anotado nos meus escritos ali, de um poeta, ele se chama Stéphane Mallarmé, e ele diz assim: a eternidade o transforma, enfim, naquilo que ele sempre foi. A eternidade o transforma naquilo que ele sempre foi. É claro que isso aqui está numa linguagem poética, mas isso aqui se torna verdade para muitos, porque muitos continuam persistindo numa vida errada, numa vida de pecados, e se não é a misericórdia de Deus, esta frase pode se tornar uma realidade na minha vida e na sua vida. A eternidade nos transforma, enfim, naquilo que nós sempre fomos. Quantas pessoas inveteradas no pecado, no vício, no erro, quando Deus chamou estas pessoas, elas se transformaram naquilo que elas sempre foram. Olha um Padre Pio da vida, olha para a vida dele, ele se tornou, enfim, aquilo que ele sempre foi. Porque a vida dele, porque o modo da sua conduta, da sua entrega, foi uma vida de entrega a Deus. Se Deus te chamasse hoje, qual seria esta realidade? No que você seria transformado? O que você tem sempre sido e que talvez te chame hoje, e eu não sei se dará tempo de você se arrepender ou de se rever a sua vida, você pode se transformar naquilo que você sempre foi. E que desgraça seria se este tempo
da misericórdia de Deus você não aproveitasse para mudar. Graças a Deus, se nós pensarmos naquele bom ladrão, a eternidade não o transformou naquilo que ele sempre foi, contradizendo esta linguagem poética. Porém, a misericórdia do Senhor alcançou. Muitos de nós seremos e fomos e continuaremos sendo alcançados pela misericórdia do Senhor, mas também muitos de nós e pessoas que nós conhecemos não tiveram esta oportunidade e rejeitaram a misericórdia de Deus. Quando nós estamos nos velórios da vida, nós podemos de fato experimentar e ver esta frase do poeta. Porque quando estamos ali diante daquele caixão, daquele defunto que morreu, e ele já foi julgado, e ele está em algum lugar, todos eles se tornam bonzinhos, é ou não é? Aquele marido que foi mau, que foi um marido entregue ao vício, que muitas vezes agredia a esposa, adulterava, era viciado, aquela esposa em vida não via a hora de se separar daquele esposo, mas se a morte o acometeu, ela está ali chorando e dizia: ele foi tão bom, ele foi tão bom para os nossos filhos, ele tinha os defeitinhos dele, mas ele foi tão bom, era carinhoso. Oh meu Deus do céu, que saudade, saudade nada. Ela queria se ver livre daquele homem, daquele traste logo, mas naquele momento ele se tornou bonzinho, mas naquele momento o ser bonzinho que as pessoas estão ao redor, lembrando os bons feitos, não servirá de absolutamente nada, porque a eternidade o transformou naquilo que ele sempre foi, se a misericórdia de Deus não o alcançou, ou ele não se voltou para a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha para essa pessoa que está do seu lado, imagina se ela estivesse agora no caixão. Imagine o que ela falaria de você. Olha que bonzinho, olha que belezinha, é tão bonzinho, vive com o terço na mão, vive me chamando para ir para o grupo de oração, a Mariazinho, o Joãozinho. Mas no fundo, nós sabemos quem de fato nós somos, e que se o Senhor nos chamasse hoje, que nós colocássemos nosso pé na eternidade, dali nós não mais mudaríamos o nosso estado. E nós podemos estar colocando em risco a nossa salvação. Por isso que foi bom que você estivesse neste acampamento de cura e de libertação, pois eles são dias na qual a misericórdia do Senhor quer te alcançar e ela te alcançará. Amém? Você que trouxe a Bíblia, abre comigo em Mateus capítulo 7, para elucidar somente esta lei da semeadura. Mateus capítulo 7, versículos de 15, a partir do versículo 15. Mateus 7, versículo 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós em pele de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Pelos seus frutos os conhecereis. Acaso se colhem uvas de espinheiros, ou figos de urtigas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, nem uma árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz frutos bons é cortada e lançada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. É isso que o Senhor está dizendo.
Os seus frutos, ou o seu fruto, é a forma como você tem se comportado, dado as suas respostas diante de todas as realidades do seu dia a dia, por mais simples que seja. Isso está sendo de uma forma ou de outra computado como um bem ou como um mal. E o início deste trecho do Evangelho, ele diz exatamente de um comportamento iníquo e falso e mentiroso. É por isso que o evangelista nos diz: cuidado com os falsos profetas. Ele vem até vós em pele de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Eles fingem uma coisa, quando na verdade eles são outras coisas. É como aqueles sepulcros caiados, que talvez por fora estejam belos, bonitos, maquiados, cheirosos, arrumados, mas por dentro existe daqueles sepulcros caiados o quê? O que tem dentro de um sepulcro? O quê? Vocês não sabem o que é um sepulcro? Uma vala no cemitério? No tempo de Jesus era colocado nas rochas. Existe um ser morto, em estado de putrificação, fedido, fédido, apodrecendo. Mostram uma coisa, mas por dentro é uma outra realidade. Você já foi naqueles cemitérios de classe alta, na qual parece uma mini catedral montada para fora daquela terra. Você até se espanta de tanta beleza, mas lá dentro, no fundo, é a mesma podridão. É o mesmo fruto de que qualquer outro cemitério ou túmulo. É preciso que nós também tomemos cuidado, se nós, nas nossas respostas, não estamos nos tornando estes sepulcros caiados. Avança um pouquinho mais no Evangelho para o capítulo 12, porque aqui eu quero que fique fixado no seu coração quando a palavra é proclamada. E quando a palavra é proclamada, ela é a palavra viva, ela entra na nossa mente, na nossa inteligência, ilumina o nosso coração e nos transforma. Mateus 12, versículo 33, vem reafirmar o quão importante é nós cuidarmos do nosso comportamento. Se a árvore for boa, o fruto será bom. Se a árvore for má, o fruto será mau, e portanto, pelo fruto se conhece a árvore. Crias de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Crias de víboras. Só olha para essa pessoa do seu lado e não diz nada. A boca fala daquilo que o coração está cheio, transborda. Quem é bom tira coisas boas do seu tesouro, mas quem é mau tira coisas más do seu tesouro. Quem é bom tira coisas boas do seu coração, quem é mau tira coisas más. Porém, para tirar foi necessário que se colocasse. O que você tem colocado no seu coração? O que você tem colocado no seu coração diante do seu matrimônio, diante do seu esposo, da sua esposa, do pacto conjugal que vocês fizeram um ao outro diante daquele altar? O que você tem enchido o seu coração, você que é pai, você que é mãe, na responsabilidade de educar e levar os seus filhos para Deus? Será que você tem cumprido aquilo que o Senhor te pede? Porque nós não queremos chegar ao final, sermos cortados ou lançados ao fogo, ou no meio do caminho, ouvirmos esta palavra, crias de víboras. É muito duro estas palavras. Coloca a mão no seu coração e diz assim: Senhor Jesus,
Eu não quero ser chamado de víbora. Eu não quero ser cortado e lançado ao fogo. Por isso me ajuda, Jesus, a compreender onde eu preciso mudar, o que eu preciso mudar, que comportamento e conduta eu preciso assumir a partir de agora, porque isto é muito sério. Dai-me a tua graça, Jesus. Amém. Você não precisa pegar, mas para quem está anotando, anote. Mais uma palavra, em Jeremias 17, versículo 10. Diz assim: eu, o Senhor, examino o coração e experimento os rins. Retribuo a cada um conforme sua conduta, conforme o fruto de suas obras. Eu, o Senhor, examino o coração e experimento os rins. Experimentar os rins aqui, na antiguidade, eles acreditavam que nos rins estavam a concentração dos nossos sentimentos, das nossas emoções. É por isso que a palavra muitas vezes diz de rins, porque é nisso que eles acreditavam. O Senhor no fundo está dizendo: eu examino o coração, sou eu que conhece os seus sentimentos, as suas emoções, as suas intenções. Então diante do Senhor não adianta fingir, não há fingimento diante do Senhor, há aquilo que nós realmente somos. Para o outro nós podemos mentir, para o outro nós podemos simular. Quantas vezes dentro da nossa casa nós conseguimos simular? Sim ou não? Você está irritado e você finge que nada aconteceu, está com cara de paisagem, sorrindo, mas por dentro você está pegando fogo. É ou não é? Quem é marido e esposa aqui, levanta a mão. Olha para o seu marido e para a sua esposa. É ou não é assim? Você está sempre sorrindo? Claro que não. Mas no nosso modo de conduta é isso que vai contar, aquilo que o Senhor está vendo. E agora, meus irmãos, por que tudo isso é muito importante para nós? Porque existe um olhar espiritual sobre nós, e que se nós não nos revermos, não olharmos o nosso comportamento, a nossa conduta e as nossas respostas, nós cairemos na cilada deste olhar. E este olhar está atrelado a um ser espiritual maligno, diabólico, que se chama diabo e os seus demônios. É por isso que este assunto para nós ele é muito importante, porque pelo nosso comportamento, pela nossa forma de vida, também o demônio está te observando. Não pense que você está fora do alcance do olhar demoníaco, porque a intenção do demônio é fazer a mim e a cada um de nós que estamos aqui experimentar esta queda. E o demônio, ele entra muitas vezes pelas brechas do nosso comportamento. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diz assim: cuidado com as brechas do seu comportamento, porque o Senhor está interessado nisso, para te levar ao céu, mas o diabo também está de olho em você, para te levar ao inferno. Veja o que aconteceu na conduta e no comportamento dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Veja qual foi a consequência tremenda para a humanidade, porque eles não conseguiram corresponder com o seu comportamento, com a sua conduta, com a sua resposta àquilo que o Senhor havia pedido a eles. E aonde foi que o demônio tentou? Aonde foi que o demônio se instalou? Foi na brecha dada pela mulher. Se nós relembrássemos, eu não vou pegar a palavra aqui, porque meu tempo vai quase se findando. Lá em Gênesis capítulo 3,
Quando a serpente começa a dialogar com a mulher, é preciso que nós entendamos que naquele diálogo havia uma aproximação. Ninguém dialoga longe. E se há um diálogo, há uma aproximação. Porém, em Gênesis a palavra diz que Deus havia proibido Adão e Eva de comer da árvore do fruto que lhes traria a morte. Porém, um pouco mais à frente, quase no final do capítulo 3, quando Eva responde à serpente, diz que Deus havia proibido de que se aproximasse e até mesmo tocasse. Porém, se há um diálogo entre a serpente e a mulher, quem se aproximou de quem? A árvore anda? Você já viu alguma árvore andando aqui pela chácara Santa Cruz? Sim ou não? A árvore não anda, até onde eu sei não. Talvez o padre Fábio Galdino, nos seus exorcismos, alguma árvore apareceu andando já, padre, por aí ou não? Não, né? Se a árvore não anda, quem se aproximou daquilo que lhe era proibido? A Eva. E foi na brecha, porque a ordem de Deus era não comer, nem ao menos tocar. Ao se aproximar, Eva não estava ainda em pecado, mas havia já uma advertência do Senhor, e ela se aproximou. Ela abriu a brecha, e na brecha abriu a possibilidade do diálogo com o tentador, com a tentação, e naquele diálogo, ele, astuto que é, foi corrompendo o coração de Eva até fazê-la cair, e uma vez em queda, ela faz também o seu marido cair. É um ciclo de pecado em cima de pecado, erro em cima de erro. Repete comigo: Senhor Jesus, livra-me da brecha e deste ciclo do pecado. Eu não quero abrir brechas. Vem, Senhor Jesus. Mas nós podemos também lembrar de um outro personagem que abriu brechas no seu comportamento e que causou um estrago de pecado em pecado, o rei Davi. Vocês se lembram? A palavra diz que era tempos de combate, aonde os reis deveriam sair para a batalha. Mas Davi decidiu ficar em sua casa. Davi vinha de muitas vitórias. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Olha que bonito. O Davi era o homem segundo o coração de Deus. Mas nos tempos das batalhas, do combate, onde Davi, como rei, deveria estar no campo de batalha, a palavra diz que ele ficou em casa e mandou o seu general. A palavra não somente diz isso, a palavra diz que Davi ficou em casa e no período da tarde ele dormia. Davi se acomodou. Davi perdeu a percepção de que, quando nos tornamos laxos, abrimos e escancaramos a possibilidade de cairmos. Davi dormiu até a tarde, e o demônio, como astuto que é, planejou tudo ao seu redor. E quando Davi acorda, lá no seu terraço, o que a palavra diz? Depois você pode pegar esta palavra, tomá-la inteiro, o livro de Samuel, 2 Samuel. Davi, ao se despertar do seu sono da tarde, ao andar pelo seu terraço, ele olha ao lado e vê o quê? Uma bela mulher, tomando banho. E Davi, até então, também não tinha pecado, porque se ele olhou e aquela mulher estava ali se banhando, ele não teve culpa. Porém, todo o ambiente estava já mascarado pelo mal. E Davi, ao invés dele corresponder rapidamente, o que ele faz? Ele permanece naquela situação de erro, de pecado. Ele olha, e ao olhar, ele é invadido por sentimentos, ele é invadido pelas suas paixões, e ele deveria lutar contra aquilo, porque ele era o homem segundo o coração de Deus,
e ele deveria ter rejeitado, e ele fica, e o demônio está ali tentando, o demônio está seduzindo, o demônio está dialogando, e dentro de Davi provavelmente está aquela luta, eu fico ou saio, eu permaneço, o que eu faço? E o demônio vai ganhando território, vai ganhando território, vai ganhando território, e ele já, consumido pelas suas paixões, chama ao seu servo e diz, traga esta mulher para mim, porque eu quero me deitar com ela. Davi se deita com ela, Davi engravida ela é esposa de um dos seus generais, e daí todo o ciclo de pecado atrás de pecado, porque Davi abriu uma brecha. Que brecha hoje você traz sobre o seu coração e sobre o seu interior, que pode estar sendo a causa da entrada do mal, do demônio sobre você? Me lembro aqui agora, eu anotei, pega comigo o livro de Daniel, porque será um bom exemplo para nós. Daniel capítulo 13, é uma passagem também muito forte, na qual nós conseguimos entender bem a brecha que nós abrimos, muitas vezes ao mal. Daniel capítulo 13, esta é a história de Susana. Depois no intervalo, ou no seu quarto à noite hoje, em algum momento, leia inteiro este capítulo 13. Eu vou passar aqui ele um pouco mais rápido, para que nós compreendamos a história de Susana. A palavra diz que Susana era muito bela, temente ao Senhor, e a palavra faz questão de ressaltar essas qualidades físicas bonitas desta mulher. E diz que naquele ano 2 anciãos foram nomeados como juízes. Versículo 8. Joaquim era o esposo de Susana, e ali na casa deles, esses juízes se reuniam para fazer ali aquilo que eram os seus deveres. E no versículo 8 a palavra diz assim: os 2 anciãos, todos os dias, viam Susana sair para dar o seu passeio e começavam a cobiçá-la. Quando todo o povo saía da casa, porque o versículo 7 explica, quando o povo ia-se embora por volta do meio-dia, Susana saía para dar umas voltas no jardim do seu marido. Quando o povo ia embora e Susana saía para dar umas voltas ali no jardim da casa dela, acontecia que esses 2 anciãos todos os dias viam Susana sair para dar seu passeio e começavam a cobiçá-la, começavam a abrir a brecha através dos olhos. Versículo 9: perverteram o pensamento e desviaram os olhos para não verem o céu, nem se lembrarem dos justos juízos. Olha que palavra forte. Começou pelo olhar, o olhar perverteu o pensamento daqueles 2 velhos, e desviaram os olhos para não verem o céu. Estes homens decidiram, de forma deliberada, desviar o seu olhar do céu. Desviar o olhar do céu aqui não significa do céu físico. Eles decidiram desviar os olhos de Deus, porque estavam tomados pela cobiça e os seus pensamentos envoltos de paixões, e a sua vontade já enfraquecida, nem se lembrarem dos justos juízos, porque se eles parassem um pouquinho para meditar e refletir, logo eles voltariam em si, e a palavra de Deus impactaria, os exporia à luz. Mas eles rejeitaram olhar para o céu. Estavam os 2 feridos de amor por ela, só que um não contava ao outro a sua paixão, pois tinham vergonha de revelar seu desejo de deitar-se com ela. Os 2 estavam inflamados pelo pecado, e é óbvio que não diziam um ao outro o desejo de deitar com aquela mulher. Todos os dias a observavam. O pecado cria rotinas em nossas vidas, e as rotinas fazem com que nós caiamos em hábitos, e os hábitos nos refletem o quê?
o modo como nós temos nos comportado. É por isso que é importante nós rever o nosso comportamento, revermos o nosso comportamento. Todos os dias a observavam, como sempre, com o maior desejo de vê-la. Um dia, um disse ao outro: vamos para casa, pois é hora do almoço. E saíram, separando-se um do outro. Ao voltarem, encontraram-se de novo no mesmo lugar. Parece aqueles programas de comédia, né? Vamos embora, vamos embora. Lembra do Chaves, Salete? Eu lembro. Né? Eu falava, vamos lá. Aí um ia para um lado, outro para o outro. De repente, estavam os dois próximos um ao outro de novo. É o que acontecia com esses velhos. Mas velho safado é demais, né? Né, Padre Bruno? Um foi para um lado, o outro foi para o outro. E de repente, os dois se encontraram no mesmo lugar. Perguntando um ao outro o motivo, confessaram ambos a sua paixão. A partir daí, combinaram o tempo em que pudessem encontrá-la sozinha. E aí, o decorrer dessa história, você depois leia na Bíblia, porque ela é um começo trágico para Susana, depois o Senhor a justifica, mas aqueles velhos carcomidos na malícia e no pecado se dão um mal. Mas tudo isso para dizer que o demônio também, o mal, também os observava porque queria a condenação daqueles homens. E muitas vezes o demônio, isso é importante, não nos ataca na nossa fraqueza. Muitas vezes o demônio e a tentação nos ataca na nossa vulnerabilidade. E aqui há uma distinção bem importante. Existem realidades na qual nós somos fracos. Nós sabemos que ali está o nosso calcanhar de Aquiles. Ali está a nossa fraqueza. Mas se o demônio se achegar com as suas tentações sobre aquele lugar, muitos de nós já estamos acostumados, então nós vamos conseguir repeli-lo. Porém, a tentação e o mal muitas vezes chega perto da nossa vulnerabilidade. E pela nossa vulnerabilidade, aí sim, ele chega na nossa fraqueza. E aqui eu coloquei alguns exemplos só para que você se percebesse nas situações do seu dia a dia. Você muitas vezes pode estar triste, e esta tristeza ser a sua vulnerabilidade, e por causa desta tristeza que foi a sua vulnerabilidade, e a sua fraqueza é o pecado, por exemplo, da bebida, o diabo ataca por meio da sua tristeza, lhe convence dentro da sua vulnerabilidade, da sua tristeza, e você vai descarregar as suas mágoas, as suas tristezas na bebida, que é a sua fraqueza. Ele não foi direto na bebida, convencendo para você ir no bar, mas diante da sua tristeza, ele foi convencendo os seus pensamentos, as suas emoções, os seus sentimentos, até que você já não conseguisse responder e aceitasse a sua fraqueza, que é a bebida. Muitas vezes você se encontra na vulnerabilidade da solidão, solidão dos relacionamentos, solidão da sua casa, e naquela solidão você quer preencher, mas existe um ponto de fraqueza que é o pecado da luxúria. Mas o demônio não foi pela luxúria, o demônio foi pelo sentimento de solidão. Assim a ansiedade, quantos de nós já caímos na gula porque estávamos ansiosos? O demônio não foi colocando os apetites, os prazeres do alimento na nossa frente, mas diante da ansiedade nós acabamos caindo na gula. E tantas outras realidades que você agora e o Espírito vai colocando na sua mente, no seu coração, esses pontos de fragilidade, que por meio do qual ele atinge a sua fraqueza. Da vulnerabilidade à fraqueza, da sua fraqueza ao pecado mortal. E do pecado mortal ao desejo de desligar você da sua eternidade com Deus.
e fazer com que você permaneça nessa situação de desligamento da sua alma com o nosso Senhor Jesus Cristo. Pergunta para esta pessoa que está do seu lado: você entendeu? Você entendeu porque é importante estar atento ao seu comportamento? Pergunta para essa pessoa: você está disposto a mudar? Você está disposta a mudar? Você compreendeu que existem brechas na sua vida? Cuidado. Não olha para mim não, olha para essa pessoa do seu lado e fala: cuidado, porque Deus está interessado em você, mas o cão também está. Mas nós podemos mudar isso, meus irmãos. Este tempo de Quaresma é o tempo que o Senhor, que a igreja nos dá, para que nós possamos fechar estas brechas, fechar este mal, fechar essas situações. Este acampamento de cura e de libertação, ele proporciona a você, Deus dentro deste acampamento, proporciona a você a corresponder. E isso se dará na sua vida quando você sair daqui, a partir da sua vida de oração. É por isso que você precisa fazer um propósito com Deus ao sair deste acampamento. Você precisa viver a sua vida de oração de verdade. Você precisa fazer este compromisso de entender que somente pela oração, mantida de forma constante, fiel, dedicada. E eu gostei da imagem que o Inácio nos trouxe, porque se na adoração, se nós estamos dentro da lei da semeadura, o que nós plantamos, nós colhemos. Muitas vezes nós estaremos plantando nesta terra árida, nesta terra seca, mas o Senhor está pedindo de mim e de você: continua, talvez você está querendo colher agora, desde já, os bons frutos, mas você está vivendo um tempo de desolação, de sequidão, e o Senhor está pedindo: continua, porque num dado momento em que eu perceber que o seu coração está lapidado, que você está sendo colocada no caminho que eu quero para você, eu mando a chuva e você vai colher os frutos, os bons frutos da sua luta. Porque quando nós plantamos sementes, boas sementes em meio à luta, o Senhor também está vendo. O problema é quando nós escolhemos as sementes más. Mas se as sementes são sementes de luta, o fruto será bom. Para encerrar, eu trago o pensamento de alguns santos sobre esta realidade da vida de oração, e quero mesmo que o Espírito Santo grave no seu coração tudo isso, para que por meio destas palavras você saia diferente deste acampamento de cura e libertação. Mais uma vez, talvez não querendo as graças que você quer, mas as graças que o Senhor está desde já derramando no seu coração. São Boaventura diz assim: pela oração se obtém todos os bens e a libertação de todos os males. É pela oração. Você está vivendo algum mal? Você está precisando de libertação, de cura? É a oração. São Bernardo: são fortes as potências do inferno, entretanto a oração é mais forte que todos os demônios. Se uma horda infernal está te atacando, saiba, a oração é mais forte que o demônio. Repete comigo: a oração é mais forte que os demônios. Eu creio nisso, Jesus. São fortes as potências do inferno, entretanto a oração é mais forte do que todos os demônios. Por isso eu convido você agora a ficar de pé, porque nós vamos rezar, nós vamos nos colocar nesta posição de oração, acreditando que a nossa oração é mais forte do que todos os demônios. Coloca a mão sobre o seu coração.
Solta a sua voz no Espírito. Deixa que o Espírito Santo, Ele continue fazendo, trazendo a sua mente ao seu coração. Tudo aquilo que Ele já iniciou nesta manhã, desde a adoração até o momento de agora. A obra iniciada pelo Espírito Santo nesta manhã não ficará sem a sua conclusão até o final deste acampamento de cura e de libertação. Por isso, solta a sua voz com mais força agora. Deixa que o Espírito Santo, o santificador, o libertador, aquele que quer nos curar, aquele que quer nos santificar, aquele que quer nos colocar na rota correta agora, convença o seu coração da resposta que você precisa dar.